Hoje venho aqui contar a minha história de vida para você e o porquê que eu resolvi criar o programa Emagreça Definitivamente, o PED. Quando eu era criança, eu era uma criança muito sonhadora, sempre fui sonhadora. Sonhava grande, sonhava muito alto. E também geniosa, não gostava que ninguém mandasse em mim. Consequentemente, meu pai também era genioso, era mais bravo e ele ensinou a gente a respeitar, né? Tinha que respeitar. Também ele plantou uma semente na minha mente quando eu era criança. Ele falava estudo em primeiro lugar. E aquilo lá infiltrou na minha mente com muita convicção, sem eu perceber, inconsciente. E a sementinha ficou plantada lá, guardadinha. Também eu era uma criança que gostava de comer, eu comia muito bem, nunca tive problema de dar trabalho para meus pais em relação à comida. E eu era elogiada por isso, porque os meus irmãos, eles eram contrários de mim, não gostavam muito de comer, não faziam muita questão. E aí eu acabava vendo uma forma de receber elogio através da comida. Na adolescência, a minha mãe falava muito, né? Come isso que é bom para aquilo, sempre justificando os benefícios do alimento, de estar comendo o alimento. E também uma sementinha foi plantada ali. Eu comecei a me interessar pela nutrição, comecei a ler mais sobre isso e, e era uma das minhas opções, mas deixei quieto ali e fui observando, né? Também na adolescência eu fui super rebelde, eu era bem rebelde e também tinha as minhas diferenças, né, com meu pai, como eu falei, dois geniosos, né? E foi um período bem crucial para mim, mas muito importante para a virada de chave. Foi quando comecei a entrar na fase da juventude e entrei para fazer a faculdade. Eu tinha dinheiro para fazer um mês de faculdade, a gente não tinha condição. A minha mãe me apoiou muito, me ajudou muito para eu conseguir fazer a faculdade. Também, né, com o meu esforço, consegui bolsas depois, conseguimos financiamento e consegui me formar. Eu tinha certeza que eu ia formar, aquela sementinha que foi plantada lá atrás, ela não ficou esquecida. E desde quando eu me formei na faculdade de nutrição, eu nunca deixei de estudar um dia. Todos os dias eu estudo. E eu amo, eu comecei a pegar gosto pelo estudo. É uma coisa que se tornou natural de mim. Eu sempre com muita vontade de dar certo, de engajar na minha profissão. Não foi fácil de engajar, mas consegui, não desisti. Eu tinha uma determinação e uma coragem muito grande e eu sabia o que eu queria. E foi quando eu comecei a trabalhar com a profissão. Trabalhei aí durante mais ou menos 8 anos, consultório, trabalhei na saúde pública, que eu gostava muito também. E eu tinha um diferencial de olhar o paciente. Sempre eu gostava de entender o paciente, o que estava por trás daquela compulsão, o que estava por trás daqueles excessos. E ali eu comecei a perceber que eu tinha um diferencial. E eu também, inconsciente, muitas vezes descontava as minhas emoções na comida, no caso no doce. Mesmo sendo nutricionista, eu percebia isto. E foi quando eu decidi buscar ajuda para tratar as minhas emoções, para ajudar a olhar melhor a minha vida, né? E eu fiz tratamento durante um ano, fiz terapia e foi muito importante para mim, sou muito grata.
a primeira pessoa que me ajudou, que foi José. E aí depois disso me levou para um nível mais elevado e eu senti que eu precisava fazer isso para os pacientes também. E aí foi quando eu comecei as minhas formações em desenvolvimento humano e eu fiz a primeira formação e mais uma vez quem foi ajudada foi eu, em primeiro lugar. Consegui ressignificar minha história de vida, consegui aceitar e honrar muito a minha família, consegui aprender a perdoar, aprender a entender que nós estamos aqui por um propósito muito maior e cada um que é colocado na nossa vida é para ajudar a gente a evoluir, é para ajudar a gente a superar. Então foi muito importante esse processo para mim. E aí depois disso eu fiz mais 7 formações em desenvolvimento humano, formações em coaching, em hipnose, meditação, psicologia positiva, programação neurolinguística. Fui fazendo as formações e conseguindo trazer isso para o consultório. E aí eu criei um método todo baseado nas minhas formações, tanto da parte de desenvolvimento humano quanto da parte da nutrição, que também está relacionado com a minha história de vida. E eu criei o programa Emagreça Definitivamente. De início, apliquei ele no consultório durante um ano e foi muito importante os resultados, porque os resultados não eram só de emagrecimento, era mudança de percepção da vida, aprender a desenvolver uma inteligência emocional e não descontar isso no alimento, era descobrir ali que você pode estar em primeiro lugar, era ressignificação, era a criação de um amor próprio que talvez nunca havia tido, autoestima, e assim foi sendo praticado também, né, o PED no consultório. E aí eu resolvi passar ele para o online, para atingir o maior número de pessoas também. E aí nós criamos, eu juntamente com meu irmão, com a equipe de mentores, criamos o PED online, que está sendo aplicado agora, as 2 versões, com esse objetivo. O objetivo do PED é muito mais do que você emagrecer. O objetivo do PED é você aprender a lidar com as suas emoções e não descontar na comida, é desenvolver uma mente magra. Quando eu passei pelo meu processo de mudança interna, de ressignificação da minha vida, de aprender a perdoar, aceitar as coisas, eu eliminei 7 quilos em um mês. Então essa mudança aconteceu primeiro comigo. E aí então eu resolvi desenvolver ele para os pacientes também. E por isso que o PED é tão completo, por isso que ele trabalha não só a parte dos hábitos, dos alimentos, que é importante também, mas trabalha a parte das suas emoções, porque nós somos um todo e quando a gente trabalha a parte consciente e inconsciente, o resultado é muito maior e muito mais duradouro. Então o objetivo do PED, muito mais do que te ajudar a emagrecer, é ajudar você a ser feliz, ser mais feliz, aprender a se colocar em primeiro lugar, aprender a tomar as rédeas da sua vida e conseguir viver uma vida de satisfação, com muito equilíbrio na saúde, corpo, mente e alma.